Roberto Carlos, aos 84 anos, surge ao volante de um carro simples que percorre uma estrada de terra em Cachoeiro de Itapemirim. Espírito Santo. O sol de maio começa a se despedir atrás das montanhas, tingindo os campos de laranja e dourado enquanto o vento levanta poeira sobre a carroceria. Ele observa pela janela a paisagem que um dia foi seu quintal infinito, um território onde pés descalços e sonhos juvenis se misturavam em tardes de esperança. Há um silêncio profundo dentro do carro, quebrado apenas pelo som suave de uma música instrumental, que lembra vagamente uma melodia sua, como se viesse de muito longe. O olhar fixo de Roberto, ora firme, ora perdido, revela que não se trata de uma simples viagem, mas de um retorno a um tempo em que tudo ainda estava por acontecer. Poucos sabem o que levou Roberto a refazer esse caminho depois de tantos anos. O público conhece o ícone, o artista aplaudido, o rei da música romântica. Mas o homem por trás do mito carrega memórias que não se apagam, cicatrizes emocionais que insistem em se manifestar no silêncio da maturidade. Ao escolher voltar à sua cidade natal, ele não busca fama, não busca plateias. Busca algo mais íntimo, quase secreto. O reencontro com o menino que um dia acreditou que poderia transformar melodias em eternidade. E é nesse retorno que uma história surpreendente começa a se desenrolar. O carro avança pela estrada sinuosa, e o cenário de campo parece guiar o espectador para dentro de um tempo esquecido. Roberto, em narração off, fala baixo, como se conversasse apenas consigo mesmo, lembrando da primeira vez que segurou um violão, das tardes em que observava o movimento simples da vizinhança e do cheiro de pão quente vindo das casas. Ele descreve como o coração infantil batia mais forte quando imaginava estar em um palco, mesmo que o palco fosse apenas a varanda de madeira de sua casa. Cada palavra narrada soa como um convite para entrar em sua memória, como se as portas do passado estivessem se abrindo diante dos nossos olhos. No entanto, há algo no tom de sua voz que deixa claro que essa não será apenas uma visita nostálgica. O espectador percebe que Roberto carrega uma necessidade urgente, quase como se essa viagem fosse um acerto de contas. O que ele procura não é apenas lembrança, mas compreensão. O que ele deseja não é apenas rever paredes e janelas antigas, mas se reconciliar com aquilo que foi deixado para trás. E é nesse ponto que a curiosidade cresce. O que ele encontrará ao atravessar o portão azul de sua antiga casa? Que lembranças adormecidas podem ser tão fortes a ponto de mudar o destino de um homem já consagrado? A câmera se detém em seus olhos marejados quando ele avista ao longe o contorno de um pé de manga que resiste ao tempo. Um detalhe tão singelo, mas que para ele carrega o peso de uma vida inteira. O espectador percebe que cada árvore, cada curva, cada pedra daquela estrada é uma chave que abre um cofre emocional trancado há décadas. E se os símbolos da infância ainda estão de pé, será que também os sonhos permanecem vivos? A força desta introdução está no contraste. Enquanto o mundo enxerga apenas o artista monumental, aqui nos é revelado o homem vulnerável, frágil, diante de sua própria história. É impossível não se perguntar o que mais ele guarda, quais memórias se escondem nas paredes silenciosas da casa onde tudo começou. E mais, o que essa visita pode revelar não apenas sobre Roberto, mas sobre a própria cidade que o viu nascer. Esse é o ponto de partida de uma jornada que vai muito além da nostalgia. Não se trata apenas de rever lugares ou relembrar episódios de juventude. Trata-se de redescobrir o valor das origens, de revisitar as dores e alegrias que moldaram um artista e um homem. Cada cena a seguir trará uma revelação, uma peça de um quebra-cabeça que conecta passado, presente e futuro. E o público será testemunha de algo raro, a vulnerabilidade de um ícone que, mesmo aos 84 anos, ainda busca sentido, ainda procura devolver em forma de legado aquilo que recebeu da vida. Por isso,
Se você já se emocionou ao som das canções que embalaram gerações, não desgrude os olhos desta história. O que começa com a imagem de um carro avançando pela estrada empoeirada de Cachoeiro se transforma em um mergulho profundo na essência de Roberto Carlos, em sua relação com as raízes, com a comunidade e com a memória. Até o último minuto, esta narrativa guardará surpresas capazes de emocionar e inspirar, mostrando que nunca é tarde para voltar ao ponto de partida e descobrir, de novo, quem realmente somos. Roberto Carlos, ao longo de sua carreira, sempre foi reconhecido pela voz que embala amores, despedidas e reencontros. Mas naquele maio de 2025, sua motivação ia além da música. O peso dos anos, a solidão que se insinua mesmo no meio do sucesso e uma saudade que insistia em crescer dentro dele se transformaram em combustível para a decisão de revisitar a casa onde nasceu e viveu sua infância. Aos 84 anos, o artista que já havia atravessado décadas de aplausos e conquistas sentia a necessidade de revisitar as próprias raízes, como se o passado pudesse oferecer respostas que o presente não conseguia mais dar. Essa decisão não veio de repente. Ela foi sendo moldada aos poucos, em conversas longas e silenciosas com o próprio coração. A grandiosa mansão em São Paulo, repleta de discos de ouro, troféus e lembranças da carreira, parecia cada vez mais fria, incapaz de aquecer a alma. Entre paredes decoradas com fotos e memórias de palcos, Roberto se via sozinho, refletindo sobre o menino que um dia acreditou que bastava cantar para mudar o mundo. Foi nesse cenário de inquietude que o telefonema de Antônio Silva, um velho amigo de infância de Cachoeiro, acendeu uma fagulha. Antônio não era famoso. Não tinha palcos, discos, nem fãs espalhados pelo Brasil. Era um comerciante simples, dono de uma mercearia que atravessou gerações. Mas era também o garoto que correu pelas mesmas ruas de terra ao lado de Roberto, que dividiu sonhos, confidências e até os silêncios da juventude. Ao perceber o tom melancólico na voz do amigo em uma das conversas recentes, Antônio foi direto. Talvez fosse hora de voltar. Não para cantar em grandes palcos, mas para sentar na varanda da casa onde tudo começou, ouvir os ecos do passado e permitir que o coração respirasse outro ar. Roberto hesitou. O retorno à infância não era algo simples. O medo de encarar memórias dolorosas, de se deparar com fantasmas escondidos em cada canto da casa, o paralisava. A mansão paulistana oferecia o conforto da rotina, ainda que fria, enquanto Cachoeiro representava um mergulho em águas profundas e incertas. Mas havia também um chamado irresistível. A lembrança da mãe preparando café no fogão a lenha, o som do pai assobiando melodias simples no quintal, os vizinhos reunidos para ouvir o garoto cantarolar. Versos ainda ingênuos. A saudade desses momentos transformava-se em uma espécie de força invisível que puxava Roberto de volta. Na narrativa visual, o contraste é marcante. Cenas da vida atual do cantor mostram corredores silenciosos, uma piscina refletindo o céu de São Paulo, partituras espalhadas sobre uma mesa onde nenhuma canção parece se completar. Tudo é grande e luxuoso, mas carregado de vazio. Em seguida, a câmera alterna para imagens de sua juventude em Cachoeiro, a rua de terra batida, crianças correndo, o barulho distante de um rádio de pilha e o pequeno Roberto com um olhar curioso para cada detalhe do mundo. Essa alternância entre passado e presente ilustra o conflito interno que o artista carrega e a razão de sua viagem. O público, ao acompanhar esse contraste, é levado a compreender que não se trata de um simples retorno turístico, mas de uma busca existencial. Roberto deseja se reconciliar com o menino que foi, com as escolhas que fez e com os sonhos que deixou pelo caminho. Ele não viaja apenas para revisitar lugares, mas para ouvir de novo a voz da infância que, em silêncio, sempre esteve presente em cada acorde de suas canções, Antônio.
Em suas conversas, reforça a importância de não deixar o tempo levar tudo. Se a saudade está batendo, é porque algo precisa ser revisto, dizia ele, com a simplicidade de quem entende que a vida não se sustenta apenas de glórias públicas, mas também de pequenos afetos privados. Esse conselho foi a centelha que faltava para que Roberto finalmente arrumasse as malas e pegasse a estrada. Enquanto o carro corta a paisagem rural, Roberto pensa no contraste entre o garoto de pés descalços e o ídolo nacional. Pergunta-se se ainda será reconhecido como aquele menino pela vizinhança, se as histórias de sua infância permanecem vivas na memória coletiva da cidade. Há uma mistura de medo e expectativa em seu peito. A estrada não é apenas o caminho físico até Cachoeiro de Itapemirim, mas um símbolo do retorno, aquilo que nunca deixou de fazer parte dele. Assim, o espectador é conduzido ao entendimento de que essa viagem é movida por uma motivação íntima e inegociável. Não é sobre Roberto Carlos, o artista aclamado. É sobre Roberto, o menino que sonhou em cantar, que caiu, que se levantou, que acreditou. O motivo de sua jornada é claro: encontrar sentido nas raízes, confrontar lembranças que ainda doem e, talvez, descobrir um novo propósito para os anos que ainda virão. Roberto Carlos desacelera o carro quando a estrada de terra começa a se estreitar. O coração bate mais rápido, como se cada curva revelasse um fragmento do passado. O silêncio dentro do veículo contrasta com o burburinho interno de lembranças que se atropelam. O cheiro do pão quentinho vindo da vizinhança, o barulho do portão de ferro quando batia com o vento, as tardes em que subia na figueira para olhar o horizonte. Então, diante de seus olhos, aparece uma cena que parece ter resistido ao tempo. O pé de manga imponente, guardião silencioso de décadas, e o portão azul, gasto pelo sol e pela chuva, mas ainda firme, como se tivesse esperado apenas por ele. Roberto estaciona o carro e permanece imóvel por alguns instantes. As mãos no volante tremem levemente e os olhos marejam. Não é apenas um lugar. É o portal para uma vida inteira que ficou guardada na memória. Ele respira fundo, abre a porta e sente a poeira da estrada se levantar em torno de seus pés. A brisa carrega o cheiro familiar da terra molhada, lembrando-lhe dos dias em que corria descalço por aquele mesmo chão. O artista de 84 anos caminha em direção ao portão, e cada passo é pesado, como se o corpo resistisse ao reencontro. Quando sua mão toca o ferro frio, uma onda de lembranças o envolve. A mãe chamando para o café, os irmãos rindo, o pai chegando cansado do trabalho. De repente, uma voz suave interrompe o silêncio. É Dona Clara, vizinha de infância, agora uma senhora octogenária, que cuidou da casa durante todos esses anos. Ela surge lentamente, apoiada em uma bengala, e ao ver Roberto abre um sorriso cheio de ternura. Mas o que realmente o emociona é a forma como ela o chama. Zezinho, você voltou. Ninguém o chamava assim há décadas. Esse apelido, esquecido pelo mundo, faz com que ele se sinta novamente o menino sonhador de outrora. Roberto se aproxima e o abraço dos dois é longo, carregado de afeto e reconhecimento. Dona Clara o convida a entrar, e ele atravessa o portão azul com passos hesitantes, como quem pisa num santuário. A varanda da casa, com suas tábuas de madeira rangendo suavemente, é o primeiro espaço a recebê-lo. Ali, tantas vezes, ele se sentou para brincar de cantar, improvisando palcos imaginários para uma plateia de vizinhos e amigos. Agora, sentado diante de Dona Clara, a cena é outra. Uma mesa simples, coberta por uma toalha de renda antiga, xícaras de porcelana desbotada e um café que exala aquele aroma familiar de aconchego. Enquanto serve o café, Dona Clara começa a relembrar histórias do passado. Fala das tardes em que o pequeno Zezinho, com um violão maior do que o próprio corpo, insistia em aprender novos acordes. Conta das vezes em que a vizinhança se reunia na varanda para ouvi-lo cantarolar versos que ainda não tinham destino certo.
Lembra das travessuras, das corridas pela rua e das broncas recebidas por chegar tarde demais em casa. Cada relato é uma viagem no tempo e Roberto ouve atentamente, rindo em alguns momentos e enxugando discretamente lágrimas em outros. A câmera se detém em detalhes que revelam a atmosfera desse reencontro. O vapor do café subindo da xícara, o ranger da cadeira de balanço de Dona Clara, as folhas do pé de manga balançando ao vento. Tudo contribui para criar a sensação de que o tempo parou. Roberto olha ao redor e sente que cada canto guarda um pedaço dele mesmo. O som do sino da capela ao longe, os gritos de crianças brincando na rua, os pássaros pousando no telhado. Todos esses elementos compõem um cenário que parece cantar a música de sua vida. Dona Clara o observa em silêncio por alguns segundos e comenta que a casa nunca deixou de ser dele. Ela esperou você, Zezinho. Cada parede, cada janela, cada tijolo guarda suas risadas e seus sonhos. A afirmação ecoa dentro dele como um lembrete de que, apesar de toda a distância e dos anos, aquele espaço sempre permaneceu conectado à sua essência. Roberto respira fundo. Deixa o olhar se perder pelo horizonte e sente que o reencontro com Dona Clara é apenas o início de algo maior. O café, as histórias, o portão azul e o pé de manga não são apenas símbolos de nostalgia, mas convites para que ele mergulhe de vez naquilo que estava adormecido. Ele percebe que não está sozinho nessa jornada. A memória coletiva da vizinhança, representada por Dona Clara, o acolhe e o guia. A chegada à casa marca, portanto, a reconexão mais profunda de Roberto com sua própria história. Ele já não é apenas o artista consagrado que retorna ao lar, mas o menino que renasce em cada lembrança, em cada objeto, em cada palavra carinhosa. É nesse ambiente íntimo e carregado de significados que a narrativa ganha força, preparando o terreno para descobertas ainda mais intensas. A varanda, que já foi palco de sonhos, agora se torna o espaço onde passado e presente se encontram e onde a jornada de reconciliação começa a se desenhar de forma definitiva. Roberto Carlos adentra a casa com um cuidado quase reverente, como se cada passo pudesse despertar ecos do passado. O piso de madeira range suavemente sob seus pés, e o cheiro de mofo e memória se mistura ao aroma do café ainda fresco na varanda. Ele observa os móveis cobertos por lençóis brancos, testemunhas silenciosas de décadas de ausência. Cada cadeira, cada mesa, cada armário parece carregar histórias que se entrelaçam com a sua própria vida. A sensação é de que o tempo não passou ali, ou ao menos passou lentamente, preservando o que é essencial. As lembranças que moldaram o menino sonhador e, posteriormente, o artista que encantou o Brasil. Ao abrir uma porta, Roberto encontra uma caixa de sapatos simples, desgastada nas bordas, mas repleta de tesouros, fotos antigas, cartas amareladas e letras de músicas rabiscadas com uma caligrafia juvenil. Ele pega uma das fotos e sente uma pontada no coração. É ele, ainda criança, com um olhar curioso e intenso, segurando um violão maior do que suas mãos. Na parte de trás da foto, uma inscrição simples e direta: O Cantor do Futuro, 1948. A leitura faz seus olhos se encherem de lágrimas. Não é apenas a lembrança de quem ele era, mas a confirmação de que aquele sonho inocente sempre pulsou dentro dele, mesmo quando o mundo já o conhecia como Roberto Carlos, o rei. Ele caminha pela sala de estar e passa a mão sobre os móveis, sentindo a madeira fria sob os dedos, imaginando o quanto aquele espaço foi palco de pequenas vitórias e descobertas. Cada canto guarda memórias doces e dolorosas. A cozinha, onde a mãe preparava o pão no fogão a lenha, o corredor onde corria, tentando não se atrasar para o almoço, e a varanda onde passava horas sonhando em se tornar alguém que pudesse tocar corações com a música. Tudo isso surge em uma sequência de flashbacks em sua mente,
como se cada objeto acionasse uma lembrança específica, revivida com cores e sons vívidos. Na varanda, ele se detém diante do corrimão de madeira que um dia serviu de palco improvisado. O vento balança suavemente as cortinas, e a luz do sol que entra pelas janelas desperta memórias de tardes inteiras em que o pequeno Roberto dedilhava o violão, tentando reproduzir melodias que ouvira no rádio da vizinhança. Sem perceber, ele pega o instrumento que repousava encostado em um canto e toca alguns acordes. A familiaridade do som traz lágrimas silenciosas e um sorriso contido. A música não é apenas som, é a ponte que liga o passado ao presente, que conecta o menino ao homem que sempre acreditou na magia de suas canções. Enquanto caminha pelos corredores, ele encontra mais fotos e objetos que parecem sussurrar lembranças esquecidas. Uma caixa de cartas revela mensagens que escreveu a amigos imaginários, poemas curtos e ideias para canções que nunca chegaram aos palcos. Cada folha amarelada é um fragmento de sua própria construção, lembrando-o de que a criatividade, assim como a vida, é feita de pequenos gestos que, juntos, formam algo grandioso. A mistura de nostalgia e emoção torna a experiência quase tangível. É como se pudesse tocar cada momento de sua infância com as mãos. Ao explorar o quarto que foi seu, Roberto percebe a simplicidade extrema do espaço. Uma cama modesta, um armário antigo e algumas revistas empilhadas. Ele se senta na cama e fecha os olhos, revivendo as noites em que sonhava acordado com a música, imaginando-se em palcos distantes, sem saber ainda que um dia aqueles sonhos se tornariam realidade. O silêncio da casa agora é preenchido pela própria respiração e pelo eco dos próprios pensamentos, tornando cada memória ainda mais intensa. O ponto culminante dessa exploração ocorre quando ele, tomado por uma mistura de emoção e saudade, começa a cantar. Como é grande o meu amor por você, surge naturalmente, primeiro como um sussurro, depois ganhando força, preenchendo cada canto da varanda. A melodia atravessa paredes e janelas, como se estivesse chamando o passado para se juntar ao presente. As lembranças se tornam quase físicas. O menino dedilhando o violão, a vizinhança reunida em tardes ensolaradas, os amigos rindo, os olhares atentos e esperançosos. Cada nota é um reencontro consigo mesmo. Enquanto a música ecoa, ele percebe que aquela casa não é apenas tijolos e madeira. É um espaço vivo que respira memória e emoção. Cada objeto, cada detalhe, cada cheiro carrega uma história que o forma, lembrando-o de que, apesar do tempo e da distância, nunca deixou de ser o menino que sonhava com melodias e aplausos silenciosos. A exploração da casa transforma-se, portanto, em uma imersão completa nas memórias, em um diálogo íntimo com o passado e uma preparação para as conexões que ainda virão com a comunidade e com o legado que ele decidirá construir. Ao sair da casa, ainda envolto pela atmosfera da infância, Roberto Carlos é recebido por um pequeno grupo de moradores que, como se tivessem esperado por ele durante décadas, começam a se reunir do lado de fora. Alguns carregam violões, outros seguram cartazes amarelados pelo tempo, lembranças de quando o menino sonhador tocava e cantava na varanda. O ar está carregado de expectativa e emoção. O sol da tarde ilumina os rostos da comunidade e cada olhar transmite reconhecimento, carinho e uma pontada de saudade. É como se toda a cidade estivesse ali, silenciosa, aguardando que o tempo fosse revertido por algumas horas, permitindo que passado e presente se encontrassem. Roberto caminha entre eles, apertando mãos, abraçando rostos conhecidos, alguns que não via há décadas. A sensação é de retorno ao lar não apenas físico, mas emocional. Cada gesto, cada sorriso é um fio que liga sua história pessoal à memória coletiva de Cachoeiro de Itapemirim. Ele percebe que o impacto de sua trajetória vai muito além das canções que conquistaram o país.
É também sobre a presença de um menino que cresceu entre vizinhos e amigos, alguém que inspirou sonhos e se tornou símbolo de perseverança e talento. Seu João, vizinho que emprestou anos antes o primeiro violão de Roberto, aproxima-se com os olhos marejados. Ele segura o instrumento nas mãos e diz com voz embargada: Zezinho, é hora de cantar aquela que nos faz lembrar de você todos os dias. Sem hesitar, Roberto pega o violão e começa a dedilhar os primeiros acordes de Como é grande o meu amor por você. O som se espalha pela rua, ecoando entre as casas antigas e campos verdes que cercam a propriedade. Cada nota desperta lembranças dos moradores, histórias de infância, encontros simples e momentos que ficaram gravados na memória coletiva. Enquanto canta, a comunidade se junta em um coro espontâneo, alguns acompanhando com violões, outros apenas batendo palmas e cantando baixinho. Dona Lúcia, vizinha querida que lembra de cada travessura do pequeno Roberto, sorri emocionada e observa que a música não é apenas uma lembrança, é a materialização da história deles, a confirmação de que o menino de outrora se tornou homem sem jamais esquecer suas origens. Pequenos detalhes surgem nesse momento. Crianças que cresceram ouvindo aquelas canções observam com admiração. Adultos lembram dos próprios sonhos e cada acorde cria um elo entre passado e presente. Roberto, enquanto toca, sente uma onda de gratidão e ternura. As histórias contadas pela comunidade chegam aos seus ouvidos como fragmentos de um tempo que ele não pode reviver fisicamente, mas que ainda pulsa na memória coletiva. Uma parteira que ajudou em seu nascimento, hoje idosa, aproxima-se discretamente e sorri, relembrando o bebê que carregou nos braços antes de ele se tornar um ícone. Um homem que emprestou o dinheiro para seu primeiro violão observa de longe, com orgulho silencioso. Cada relato, cada gesto, reforça a ideia de que a trajetória de Roberto não pertence apenas a ele, mas é entrelaçada com a história de uma cidade inteira. O canto se transforma em diálogo. Não há necessidade de palavras, pois a música comunica tudo: amor, saudade, gratidão e a sensação de pertencimento. Roberto percebe que aquele momento é único, um instante onde passado e presente coexistem de forma tangível. As pessoas compartilham lembranças, risadas e até lágrimas. Ele ouve sobre tardes passadas na varanda, brincadeiras com amigos, primeiras notas tocadas com dificuldade e entusiasmo, sonhos que pareciam pequenos e que com o tempo se tornaram grandiosos. Cada detalhe reforça que a história da infância do cantor é também a história de todos que viveram aquele período ao seu lado. O impacto emocional é crescente. Moradores se reúnem em círculos, alguns apoiando violões, outros com cadernos contendo letras antigas, enquanto Roberto, atento e silencioso, absorve cada detalhe. Ele percebe que sua visita não é apenas um retorno pessoal, é uma reconexão coletiva, uma forma de devolver carinho, memórias e sentido para aqueles que fizeram parte de sua história. A experiência desperta nele uma sensação inédita, a compreensão de que a música não é apenas arte ou entretenimento, mas elo que conecta vidas e perpetua lembranças. O momento se torna ainda mais intenso quando crianças da vizinhança começam a se aproximar, curiosas, observando o cantor de perto. Alguns tentam acompanhar a melodia, outros apenas assistem, fascinados pela proximidade com quem por tanto tempo só foi visto em discos e shows. Roberto sorri, tocado, e percebe que o legado que começou com um menino sonhador continua vivo, pulsando nas mãos e vozes das novas gerações. Essa interação com a comunidade não é apenas uma lembrança afetiva. É a confirmação de que a vida de Roberto sempre foi parte de um todo maior, que sua música, sua história e suas memórias se entrelaçam com as da cidade que o viu crescer. Ao final, a sensação é de pertencimento, de reencontro e de amor compartilhado. Ele entende ali
que cada nota, cada palavra e cada gesto é um presente que a vida lhe deu, e que retribuir esse carinho é um passo natural de sua jornada. O calor da tarde começava a ceder, deixando a luz dourada de maio tingir cada detalhe da rua em Cachoeiro de Itapemirim. Roberto Carlos, ainda com o violão nas mãos, percebeu que aquela reunião de memórias e vozes era maior do que ele imaginara. O que começou como uma visita solitária à casa da infância transformava-se em um momento coletivo, carregado de emoção e significado. Moradores, vizinhos, amigos de longa data e até crianças curiosas estavam reunidos, formando um círculo que parecia querer tocar o próprio tempo. Ali, naquele instante, o passado e o presente convergiam em um só. E Roberto sentiu a força de algo muito maior do que ele próprio. Ele respirou fundo, olhando para cada rosto que carregava uma história conectada à sua. Seu João, com os dedos ainda marcados pelo tempo e pelo trabalho, segurava firme o violão que, anos antes, havia emprestado para o jovem Roberto aprender suas primeiras notas. Dona Lúcia, que recordava com ternura cada brincadeira e cada canção improvisada, sorria e enxugava discretamente lágrimas de emoção. Antônio Silva, mesmo ausente fisicamente, estava ali em espírito, representado por cada gesto de incentivo e preocupação que tinha demonstrado meses antes. E naquele momento, Roberto percebeu algo. A jornada que começou como uma busca pessoal se transformara em um movimento de pertencimento coletivo. O silêncio tomou conta por alguns segundos. Cada pessoa ali sabia que algo importante estava prestes a acontecer. Algo que poderia marcar a história da cidade e da própria vida de Roberto. Ele olhou para a casa, cada janela, cada porta e cada detalhe que testemunhara décadas de lembranças. Pensou na quantidade de memórias guardadas ali, as risadas infantis, os acordes ensaiados no violão, as broncas, as travessuras e até os pequenos fracassos que moldaram o caráter do menino que sonhava alto. Tudo isso convergia em um ponto único de compreensão. Aquela casa não era apenas um lugar, era um símbolo de continuidade, esperança e legado. Com a voz embargada, mas firme, Roberto começou a falar, dirigindo-se à comunidade que o cercava. Contou brevemente sobre suas lembranças de infância, sobre os momentos simples que se tornaram fundamentais em sua formação, e sobre o quanto cada um ali, de algum modo, tinha participado de sua história. As palavras fluíam naturalmente, carregadas de emoção, e cada frase parecia reforçar o elo que unia passado e presente. Ele não falava apenas de si mesmo, falava de todos que haviam contribuído para aquele momento, celebrando memórias compartilhadas e o poder da coletividade. Então, num instante de coragem e inspiração, Roberto anunciou sua decisão: transformar a antiga casa de infância em um espaço cultural. A Casa do Rei, dedicado a jovens músicos e artistas que, como ele um dia, sonhavam com a música e com oportunidades de expressar seu talento. A notícia caiu como um raio de luz entre os presentes. O silêncio inicial deu lugar a aplausos, lágrimas e sorrisos espontâneos. Moradores como seu João e Dona Lúcia se aproximaram para oferecer apoio, prometendo ajuda prática e emocional. Alguns começaram a compartilhar ideias de como poderiam contribuir para a reforma e manutenção do espaço, enquanto outros simplesmente se emocionavam diante da perspectiva de ver um sonho coletivo se tornar realidade. Roberto sentiu uma onda de gratidão e alívio. Cada gesto de apoio reforçava que a decisão era mais do que sua. Era de todos. Ele percebeu que aquele momento simbolizava a passagem de sua experiência de vida para a comunidade, permitindo que sua história pessoal se transformasse em legado coletivo. As pessoas presentes não eram apenas espectadores, eram participantes ativos de uma mudança que se anunciava. E essa percepção trouxe uma sensação inédita de pertencimento e realização. Enquanto continuava a falar,
Roberto visualizava mentalmente o que a Casa do Rei poderia se tornar. Um espaço com estúdio de gravação, oficinas musicais, apresentações gratuitas e oportunidades para jovens artistas desenvolverem seus talentos. Ele imaginava crianças e adolescentes sentados nas mesmas cadeiras que um dia o pequeno Zezinho ocupou, aprendendo acordes, composições e a arte de transformar emoções em música. Cada detalhe imaginado reforçava a certeza de que a decisão tomada naquele momento tinha um impacto que ultrapassaria gerações. O clímax da cena não estava apenas no anúncio da criação da Casa do Rei, mas na reação coletiva que transformava a visita pessoal em um ato de legado. Os aplausos ecoaram entre as casas e campos verdes, e o som das palmas misturou-se ao canto espontâneo da comunidade. As crianças se aproximaram novamente, algumas tentando dedilhar os violões, outras apenas observando com olhos brilhantes. Roberto percebeu que ali a música não era apenas som, era união, memória e promessa de futuro. Ao final, ele respirou profundamente, sentindo o peso e a leveza simultaneamente. A decisão de criar a Casa do Rei era um marco, não apenas para ele, mas para todos que compartilhavam aquela história. Era a materialização de uma vida inteira dedicada à música, à memória e ao amor pelas raízes, transformando uma jornada pessoal em um legado vivo que ecoaria muito além daquele instante. O ano era 2027, e a Casa do Rei finalmente se mostrava em todo o seu esplendor. O espaço, cuidadosamente restaurado, mantinha o charme da casa de infância de Roberto Carlos, mas agora respirava vida nova. As paredes carregavam memórias de décadas, mas também ressoavam com sons de risadas, passos apressados e acordes de violões que anunciavam a chegada de uma nova geração de músicos. Roberto observava de longe, sentado em um banco próximo ao pé de manga que havia testemunhado tantas de suas aventuras infantis, sentindo uma mistura de orgulho, nostalgia e leveza no coração. A inauguração estava marcada para o fim da tarde. Jovens músicos de toda a cidade se preparavam para mostrar seu talento, alguns timidamente, outros com a confiança que a música proporcionava. Entre eles, Mariana, uma cantora de apenas 16 anos, chamou imediatamente sua atenção. Ela se posicionou sob o pé de manga, dedilhando o violão com cuidado, e começou a cantar "Como é grande o meu amor por você", com uma doçura que lembrava o próprio Roberto nos primeiros acordes que aprendeu. O coração do cantor se aqueceu. Ali estava a prova viva de que sua decisão de criar a Casa do Rei havia dado frutos. Não era apenas um espaço físico, mas um farol de inspiração que conectava passado, presente e futuro. A multidão se reuniu, pessoas de todas as idades, observando cada detalhe. Entre aplausos, sorrisos e algumas lágrimas, Roberto percebeu que seu trabalho estava completo. Cada canto da casa estava pronto para receber jovens artistas. Cada instrumento, cada estúdio, cada parede contava uma história, mas também oferecia espaço para novas narrativas. Ele olhou para Mariana e outros adolescentes, sentindo que a missão de devolver à comunidade o carinho e as memórias que recebera estava cumprida. O legado estava garantido e a música continuaria a pulsar, mesmo sem que ele precisasse estar no centro do palco. Roberto se aproximou de Mariana depois de sua apresentação e conversou com ela, compartilhando pequenas dicas e palavras de incentivo. A jovem sorria, animada, e parecia absorver não apenas o conhecimento técnico, mas também a energia e a paixão que só alguém com décadas de experiência podia transmitir. Ele percebeu que a Casa do Rei não era apenas sobre preservar seu passado, mas sobre abrir portas para o futuro, sobre dar voz a quem ainda estava descobrindo o poder da própria música. Cada gesto, cada palavra era um lembrete de que a arte é contagiosa, que sonhos são transmissíveis e que o legado de um homem pode ser a inspiração de muitos. Enquanto a tarde se transformava em noite,
As luzes da casa do rei iluminavam suavemente os rostos emocionados da comunidade. O som dos violões, vozes e risadas preenchia o espaço, criando uma atmosfera quase mágica. Roberto observava de longe, satisfeito, sem precisar estar no centro da atenção. Ele podia ouvir as conversas, as histórias sendo contadas e os planos sendo feitos. Aquele espaço, que um dia fora apenas sua casa de infância, agora era um lugar vivo, pulsante, pronto para escrever novas histórias. Mas o cantor não se afastou completamente. Ele decidiu que manteria sua própria vida reservada em São Paulo, onde poderia compor em silêncio, refletir sobre os dias passados e criar novas melodias sem pressa. A Casa do Rei, agora nas mãos de jovens como Mariana, funcionaria como um legado vivo, crescendo e evoluindo independentemente de sua presença. Ele sabia que a verdadeira recompensa estava em ver outros sonharem, cantarem e transformarem suas próprias histórias através da música. Como não poderia deixar de ser, Roberto permitiu-se um sorriso divertido. Observando Mariana e os outros jovens ensaiando sob a luz do entardecer, ele pensou: parece que meu menino interior ainda encontrou um palco, mesmo sem precisar de tapete vermelho ou holofotes. A leveza no olhar, o humor sutil diante de toda a grandiosidade daquela história, era a prova de que mesmo os ícones precisam rir de si mesmos e aproveitar cada momento de conexão verdadeira. Enquanto a música ecoava e a comunidade se alegrava, Roberto olhou para a câmera imaginária, como se conversasse com cada espectador que acompanhou sua jornada. E foi nesse momento que a história ganhou uma pitada de cumplicidade com quem assistia. Se você quer continuar acompanhando histórias incríveis, ver como memórias podem se transformar em inspiração e descobrir os próximos talentos que surgirão aqui na Casa do Rei, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada nota, cada história e cada sonho tem espaço para brilhar e você não vai querer perder nada. O céu estrelado começava a se formar acima de Cachoeiro de Itapemirim. A Casa do Rei, iluminada e vibrante, refletia toda a intensidade emocional daquela jornada. Memórias preservadas, talentos descobertos e um legado que, mesmo iniciado por um homem, agora pertencia a todos. Roberto, sorrindo silenciosamente, sentiu que a missão estava completa. Mas o melhor de tudo era saber que aquela história ainda continuaria, nas mãos de jovens músicos, nos corações da comunidade e, quem sabe, no próximo espectador que se inscreveria no canal para acompanhar cada capítulo dessa incrível aventura musical.